Olá família, mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Sou o professor Marcos Paulo, estou na companhia de Ravel Monteiro em atividade no Campo Santo de Goiânia, cemitério público da querida, histórica e lendária cidade de Goiânia. Já dissemos em outros vídeos que no passado os cemitérios eram de administração eclesiástica. Logo, nós tínhamos em torno das igrejas os cemitérios que a igreja administrava e existiam as regras para quem podia ser sepultado e como deveriam acontecer os sepultamentos. Hoje não mais, pois os cemitérios são de administração dos municípios, de administração secular. Hoje os poderes públicos é que administram os cemitérios. Logo, no início deste vídeo, o nosso apelo para que os túmulos antigos, históricos, os quais já não se encontram parentes, familiares e responsáveis, eles possam ser administrados pelo poder público, tombados em âmbito municipal, restaurados, preservados, para que assim possamos salvaguardar a memória do nosso povo. O cemitério, além de ser um lugar de saudade, de recordações, é também um museu a céu aberto. Diante de muitas sepulturas, nós compreendemos as contribuições de grandes vultos do passado, como também nos impressiona a arquitetura, o traçado artístico de muitos túmulos existentes neste cemitério e que ajudam a contar a história do nosso povo. E ficamos muito tristes ao chegarmos neste cemitério e encontrarmos os túmulos antigos abandonados, no mais completo e absoluto abandono, muitos violados, com ossos humanos à mostra. Nos deparamos até com situação de consumo, de uso de drogas, tornando a nossa presença no cemitério até insegura. Muitas pessoas já deixam de visitar os túmulos de seus parentes, de seus familiares, amigos, com medo desta realidade. Pessoas que vêm para os cemitérios para o uso de drogas. Então, aqui neste vídeo, o nosso apelo para que as autoridades constituídas possam salvaguardar este espaço de culto à memória dos mortos. Desde já agradeço a você que assiste o nosso canal, você que não é inscrito, se inscreva, você que já é inscrito, nosso muito obrigado por compartilhar, por contribuir com este intercâmbio cultural. O nosso propósito não é dar aula de história, pelo contrário, é convidar você a estudar a história de Goiânia, a conhecer a vida e obra de grandes homens e mulheres de ontem e de hoje que ajudam a contar a história de Goiânia. Nos encontramos respeitosamente diante do jazigo perpétuo de Ângelo Jordão de Vasconcelos, falecido a 6 de 5 de 1937, e sua mulher, Dona Elisa Nunes Jordão, falecida em 3 de 12 de 1936, e sua família, lembrança do seu filho Ângelo. Por esta leitura, nós conseguimos identificar aqueles que jazem neste túmulo, que mais uma vez reforçamos o nosso apelo enquanto goianenses para que os túmulos históricos antigos deste cemitério possam ser preservados. Nos deparamos ali com uma cena tão triste, o túmulo dos barões, o terceiro barão de Goiânia, João Joaquim da Cunha Rego Barros, de sua esposa, a baronesa. Foi feita uma reforma com cerâmica, não encontramos mais as placas em mármore, com as devidas inscrições. Então se fez algo para preservar e ao mesmo tempo perdemos parte da nossa história porque não houve o registro, a documentação do que lá estava escrito. Então é urgente, é para já, deve acontecer logo o tombamento destes túmulos, o restauro dos mesmos para a salvaguarda da nossa memória. Este túmulo podia ser um verdadeiro panteão do culto popular. Aqui deveria ser um altar ao culto à intelectualidade,
a genialidade, a inteligência, o amor à Goiânia. Estar diante desta sepultura é recordar o doutor Alcides Rodrigues de Sena, aquele que nos chama para dar um beliscão na memória de Goiânia, quando ele nos lembra o doutor Ângelo Jordão, que trincava os dentes quando o assunto era Goiânia. E são estes vultos, são estas figuras do passado que nós queremos neste vídeo exaltar. O doutor Ângelo Jordão pai, o doutor Ângelo Jordão filho e o doutor Edmundo Jordão e outros desta mesma família que podem estar sepultados neste jazigo perpétuo. Para homenagear vultos tão extraordinários e que deram uma contribuição extraordinária à Goiânia, em minhas mãos um exemplar do Almanaque de Goiânia, logicamente não é esta capa, né, uma obra antiga, está com esta capa, Almanaque de Goiânia, ano 1º, cujo diretor é o doutor Ângelo Jordão, 1930, onde nós vamos ter, este exemplar pertenceu ao doutor Antônio Raposo. Na apresentação deste trabalho, temos um texto que cirurgicamente, precisamente, define a alma, a pessoa do doutor Ângelo Jordão. Ele vai dizer com o Almanaque de Goiânia o que é que ele quer, o que é que ele deseja com esta obra. Ouçamos. Vamos ficar à sombra do gigante para, ao ouvi-lo, aprendermos a amar Goiânia. O que ele visa? O que o Almanaque de Goiânia visa? A bravura e a inteligência dos filhos de Goiânia marcam na história de Pernambuco as páginas de maior brilho e renome. Aqui surgiram as primeiras confabulações para o movimento libertador, que explodiu a 6 de março de 1817. Aqui teve origem a revolução que, vitoriosa e concretizada na Convenção de Beberibe, indicou a luz do rego, o caminho de Portugal, e apressou a independência do país. Esta foi a terra que, em Pernambuco, primeiro se libertou da mancha da escravatura e na qual a corrente republicana encontrou abnegados adeptos para os seus ideais. Continua o doutor Ângelo Jordão. A essas qualidades heróicas, a que se põe de relevo entre as suas irmãs, acrescente-se a magnificência do seu clima, a uberdade do seu solo, próprio a toda sorte de cultura. Em Goiânia, o que se planta se dá. A invejável situação geográfica que ostenta, estamos entre duas capitais, nas proximidades de um estado e entre duas capitais. A altivez e a generosidade de sua gente e se evidenciará que uma terra assim não se deverá ser relegada como escassa de fontes vitais para soerguer e dar-lhes aquele esplendor de outras eras. Dela não nos cabe afastar, condenando-a como campo improdutivo, no qual dadamente se anulam os esforços empregados para aviventá-lo. Goiânia tem recursos naturais e possui um elevado grau, o que se convencionou chamar vida própria. Nada lhe falta para ser conduzida a altos destinos, ou antes, falta-lhe apenas o cuidado dos seus filhos e de quantos, embora naturais de outras regiões, aqui domiciliados, fruem posições e honrarias. Não é chorando sobre ruínas, cantando a grandeza do passado, deplorando as fontes de vida que a imprevidência deixou escapar, que nós, da geração presente, curaremos o mal. Ponhamos a nossa fé em contraste ao pessimismo e lancemos as bases para uma Goiânia que renascerá da conjugação da boa vontade e do sincero querer. De quantos infensos a sentimentos subalternos, tomem por lema tudo por Goiânia. Tomem por lema tudo por Goiânia. Que tomem como lema tudo por Goiânia. E é com este alevantado fim que aparece o almanaque. Esse é o ideal que ele objetiva. Falho embora, como acontece as primeiras publicações desta natureza, o almanaque, longe de ser um dobre
a finados, traduzindo os queixumes e o desalento dos escépticos do Renascimento de Goiânia, será a ave alvissareira, procurando em tons festivos despertar a energia e o amor dos legítimos goianenses em prol da terra. Os seres fracos queixam-se e cruzam os braços. Os fortes trabalham e vencem. Sejamos fortes. Ângelo Jordão. Aqui, de forma precisa, catedrática, a louvação, a exaltação pela pena vibrante de Dr. Ângelo Jordão para com Goiânia, onde ele nos convida a recordarmos as glórias do passado e não nos queixarmos das agruras do presente, mas pelo contrário, focarmos no futuro e devolvermos a Goiânia a glória que é devida ao seu nome. Fala o Pai e nos entra em cena logo em seguida o Filho, Ângelo Jordão Filho, com a sua obra Os 100 Anos da Maçonaria de Goiânia, 1874-1974, quando, na página 6, vamos encontrar uma referência aos irmãos maçons. Os irmãos que faleceram, segundo minha memória, foram os seguintes. A sua homenagem aos irmãos nesta obra em que ele homenageia a loja maçônica Fraternidade e Progresso. Ângelo Jordão de Vasconcelos, meu pai, Edmundo e Plínio Jordão de Vasconcelos, meus irmãos, José Rodrigues Peixoto Júnior, Roberto Nilo de Paiva, José Pinto de Abreu, Benigno Pessoa de Araújo, Augusto Andrade, Serafim Fonseca, Urcicino Bandeira, Antônio Fernandes, Antônio Corrêa de Oliveira, do Engenho Uruaé, Manuel Corrêa de Araújo, Francisco Guedes, Domiciano Lobo, Benedito Ribeiro Rabelo de Souza, Severino Albertino, Daniel Pacheco, Antônio Delfonso de Albuquerque, Manuel Corrêa de Araújo, José Souto Maior, Manuel Tavares, Toscano de Brito, João Alfredo, Oscarlino Tavares, Nemécio Lins, Manuel Prestrelo, José Xavier de Moraes, Pedro Afonso da Costa Leite, José de Albuquerque Maranhão, José Pacheco de Araújo, José Corrêa de Andrade e Francisco Raposo Neto. A todos minha eterna gratidão e saudade. Goiânia, 1 de abril de 1974. Ângelo Jordão de Vasconcelos, filho. Em uma obra, A Pena Vibrante do Pai. Em uma outra obra, A Pena Vibrante do Filho. Ângelo Jordão Filho, ex-orador, ex-secretário da loja Fraternidade e Progresso de Goiânia e ex-venerável e ex-orador da loja Obreiros do Norte de Timbaúba. Os 100 anos da maçonaria de Goiânia. Pai e filho que deixam o registro indelével do seu amor, da sua dedicação, da sua defesa, do espírito aguerrido desta família para exaltar e glorificar Goiânia. Mas não podemos, no final deste vídeo, de deixar de referendar também a figura. São muitas obras em nossas mãos, pois esta família tem um lastro de serviços prestados a Goiânia extraordinários. Nós vamos encontrar a figura do desembargador Edmundo Jordão. Reverencia o desembargador Edmundo Jordão de Vasconcelos, que exerceu a judicatura por mais de 25 anos e chegou à presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco em 1957. Nascido em Goiânia, terra de Nunes Machado e de outras figuras exponenciais da magistratura pernambucana, passou sua infância nos canaviais da Mata Norte, ao lado de seu irmão de sangue e de magistratura, Ângelo Jordão de Vasconcelos Filho, de quem tratamos neste mesmo trabalho. Pai e filho, irmão, filhos, que escrevem o seu nome na história de Goiânia, da magistratura, escrevem seus nomes na história de Pernambuco. Nós não poderíamos de forma alguma, uma vez que buscamos destacar a memória de grandes homens e mulheres,
de referendar nesta sepultura, de prestar diante desta necrópole um culto à memória do Dr. Ângelo Jordão pai, do Dr. Ângelo Jordão filho, como também de Edmundo Jordão, que deram parcelas significativas para a glorificação e exaltação de Goiânia. Ainda no almanaque de Goiânia, a referência à figura de Edmundo Jordão, quando no capítulo das anedotas de Goiânia, há um registro da sua pena, de Edmundo Jordão. Vejamos, as fraudes eleitoreiras são antigas. Nós estamos no período eleitoral, próximo domingo é o pleito, dia 15 de novembro de 2020. Logo, esta anedota é bem propícia para o tempo no qual vivemos. Nesse particular, a monarquia não tem que pedir contas à República. Ambas se entendem bem no assunto. O comendador Antônio Alves Viana, antigo proprietário do Engenho Novo, foi um conservador de 4 costados. Era seu adversário político o doutor Viriato Aurélio da Cunha Gouveia, que por mão dos liberais chegou a ocupar elevados cargos na magistratura pernambucana. Continua Edmundo Jordão. Na sacristia da nossa igreja matriz, feria-se um pleito agitadíssimo. A horas tantas, o mesário encarregado de fazer a chamada dos eleitores pronunciou solenemente esse nome: Doutor Viriato Aurélio da Cunha Gouveia, presente. Respondeu um negro malamanhado que se comprimia entre os votantes. Foi aquela agitação. Ao apresentar-se aquela original encarnação do conhecido magistrado e fervoroso liberal à mesa que colhia os votos, surgiram por parte dos liberais os mais próximos, os votos, os mais veementes, protesto contra a burla, porque se chamou o doutor e o negro apresentou-se. O comendador Alves Viana, que presidia as eleições, não se deu por achado. Dispondo da maioria da mesa, disse displicente àquele doutor Viriato, de última hora: pode votar, o seu nome está certo. E explicando: esse doutor é apelídio, e o negro votou a si mesmo. Então esta cena que se deu na sacristia da igreja matriz, registrada por Edmundo Jordão, é bem interessante, bem cômica esta anedota, onde se chama o doutor, o negro se apresenta como tal e se põe a votar. Quando questionado por que ele não é o doutor e se apresentou como tal, ele vai dizer que é um apelídio. Logo, o objetivo, a moral da história é mostrar que a boca de urna estava sendo feita, ou seja, estava se dizendo, em poucas palavras, em quem o negro devia votar. Este registro, feito, entre tantos outros, pelo saudoso Edmundo Jordão. Neste vídeo, de forma simples, mas contundente, solene, eloquente, o nosso culto, as memórias, estes vultos extraordinários do passado. Doutor Ângelo Jordão pai, doutor Ângelo Jordão filho, doutor Edmundo Jordão, a esta família, a nossa gratidão pelas obras deixadas, pelos artigos, pelos textos publicados, que muito engrandecem a nossa história. Tudo que lemos, que foi assinado por estes homens, nos enche de orgulho, de grandeza. Pois Goiânia não tem mania de grandeza, Goiânia tem grandeza. E estes vultos do passado nos ensinam no presente a preparar a geração futura para uma maior glorificação, exaltação e engrandecimento desta terra dourada, desta terra de gigante. Esta necrópole, este túmulo, este jazigo perpétuo é um verdadeiro altar, um panteão de culto à memória, à genialidade de homens
que engrandeceram a nossa história. E como nos recorda o Dr. Alcides Rodrigues de Sena, trincavam os dentes quando o assunto era defender Goiânia e glorificar o seu nome. Continuemos firmes e fortes, à sombra destes gigantes, glorificando e proclamando as grandezas de Goiânia, pois o nome desta família, da família Jordão, o nome destes homens do passado nos instigam a darmos continuidade ao nosso trabalho, pois a história de Goiânia engrandece Pernambuco, glorifica o Brasil e nos enche de orgulho como goianenses. Se inscreva no canal do YouTube Águia de Goiânia, deixe seu like, deixe seus comentários e vamos juntos chegar a todos cantos e recantos para glorificar e exaltar Goiânia. Repouso à memória dos mortos, força e coragem para nós que estamos vivos, para que possamos prosseguir firmes, glorificando e exaltando o nome de Goiânia.